E olha só, agora é hora de falarmos um pouquinho sobre saúde. Quando a gente fala em câncer de pele, muitas vezes você não presta atenção em alguns sinais que podem estar aparecendo e quando você vê, se torna um câncer, né? Doutora Viviane, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem com você? Tudo jóia também, seja bem-vinda aqui no nosso programa. Obrigada por me receber. Imagina. Quando a gente fala em câncer de pele, como eu falei agora, é algo sério, é algo preocupante, não é? Com certeza. Eu até acho bem importante a gente salientar que hoje a gente tem alguns tipos de câncer, que as pessoas pensam que todo tipo de câncer é o mesmo, né? E hoje o câncer de pele não melanoma representa a maior quantidade de cânceres malignos que a gente tem tanto no Brasil quanto no mundo. No Brasil, ele representa cerca de 33% dos tumores malignos que a gente tem. Isso dá uma média de 185 mil novos casos por ano. Por ano? Por ano. Aí as pessoas vão se perguntar o seguinte: é um câncer de pele não melanoma, então ele não vai me prejudicar. Então, tem muito essa confusão e realmente eu vejo os pacientes às vezes se assustam no consultório, né? Quando a gente fala dessa possibilidade de câncer, depois eles fogem, você fica ligando para eles para avisar a importância, mas né, o pessoal fica com um pouco de receio, que é normal. Mas então, o carcinoma basocelular, que é um tipo de câncer de pele não melanoma, ele é o mais frequente que a gente tem, assim, disparado. E ele é causado principalmente pela radiação ultravioleta. É a radiação que é cumulativa, né? Então, desde a infância, o sol que você pega até a idade geralmente adulta e no idoso, que é quando geralmente se manifesta. Então, toda essa radiação, história familiar, né? São coisas que culminam num câncer de pele. Deixa eu, inclusive, mostrar essas imagens para vocês desse carcinoma, né? Que é o mais comum. É isso? Eu acho importante a gente mostrar as imagens, porque às vezes as pessoas em casa podem ficar mais atentas caso tenham lesões parecidas. Sim. Porque o carcinoma basocelular, ele pode parecer muitas vezes com uma ferida, com uma verruga, com um tipo de pinta. Então passa despercebido, né? Porque ele surge também na pele e às vezes, como você falou, a pessoa fala assim, é só alguma coisinha e vai deixando, vai inflamando, porque eu tô vendo ali algumas imagens que parece que ele fica como se fosse... Eu vou usar um termo aqui bem mais simples, talvez. Uma espinha inflamada que... Sim. Não é? E isso é o que mais chega no consultório. As pessoas falam assim, doutora, eu tô há 2 anos com uma espinha, eu espremo, não sai nada. Mas às vezes ela sangra e ela não cura. Eu queria ver o que é. Então, assim, é muito frequente. As pessoas pensam que é espinha. Né? Então, por isso que qualquer dúvida é interessante procurar o dermatologista. Procurar o dermatologista para resolver. Aí, por exemplo, essa lesão, vou chamar de lesão, pode ser, lesão, né? Essa lesãozinha, se ela não for tratada, ela pode evoluir para uma coisa mais séria? Então, o carcinoma basocelular, dentre todos os tipos de câncer de pele, ele é o que costuma evoluir, né, melhor, assim, tem um melhor prognóstico. Se a gente tira ele cedo, assim, a chance de cura é muito, muito alta. Costuma ser retirado por cirurgia, costuma ser um procedimento muito tranquilo. E rápido. Isso, super rápido. Só que qual que é a questão? As pessoas às vezes vão deixando crescer, né, procuram a gente depois de 2, 3 anos, e o problema é que geralmente aparecem em áreas muito nobres, principalmente do rosto, que é a área que mais expõe ao sol. Então, às vezes é no nariz, perto do olho, e a gente precisa tirar uma parte maior de pele. Então, começa a ficar uma cirurgia um pouco mais complicada, né? Porque às vezes a gente não pode puxar tanta pele assim, sem ficar com a pele toda esticada. Às vezes os pontos soltam, então daí a gente já tem que rodar um pedacinho de pele ou tirar a pele de outro lugar do corpo para fechar. E aí forma queloide e na pele, a pele do rosto é terrível, né? Então, daí, principalmente no nariz, às vezes se as pessoas vão deixando, pode ir aprofundando também. Então vai para cartilagem, vai para outras estruturas, então vira uma cirurgia mais complicada, Mais complicada. Agora tem esse espinocelular, carcinoma espinocelular. O que é isso? Então, ele é o segundo tipo de câncer, não melanoma, mais frequente que a gente tem. Ele também tem história muito importante, né? Familiar, de exposição solar. Né? Então, e junto com esses fatores de risco, a gente percebe muito em transplantados de órgãos sólidos,
Quem fez transplante de órgão sólido tem de 40 a 250 vezes mais chance de ter esse tipo de câncer. Então, às vezes, as pessoas não levam a sério. Então, o transplante foi bem, a pessoa curou do outro câncer e daí, às vezes, morre por causa de um câncer de pele que não foi procurar ajuda, né? E vamos lá pro melanoma, que esse é o sério. Isso, então. Não que os outros não sejam, né? Todos são. Todos são, mas esse é o mais grave, então. Isso, o melanoma é o que, assim, tem pior prognóstico, que mais tende a evoluir de forma desfavorável, né? Então, por ano, a gente tem mais ou menos 8 mil casos aqui no Brasil, né? Novos casos. E as lesões podem estar muito relacionadas tanto à história familiar, à exposição solar de forma intermitente, não é tanto a crônica, né? Ao longo dos anos. É, por exemplo, os torrões que a gente tomou na vida. Que a pessoa vai pra praia, sofre queimadura. Fica vermelhão. Exatamente. Isso também pode impactar junto com os outros fatores de risco lá na frente. Certo. Né? E o melanoma, se ele é diagnosticado cedo, né, na fase inicial, tem 90% de chance de cura. Mas o que acontece? Às vezes as pessoas se assustam com o nome e daí deixam para depois, enrolam, porque ficam às vezes com um pouco de receio, um pouco de medo. E você sabe... E quando volta, às vezes tá maior, né? E aí eu vou até abusar um pouco talvez da noção aqui, mas, por exemplo, às vezes as pessoas têm uma lesão como essa do melanoma na pele, no braço, às vezes na barriga, alguma coisa que não incomoda visualmente e vai deixando. Agora, é diferente de você ter no rosto, né, uma pinta preta que você desconhecia e de repente começou a aparecer ali, você vai tentar resolver. Mas às vezes em outra região do corpo, na perna, você vai deixando. Não, pode. E o melanoma pode aparecer em qualquer parte do corpo, até uma região genital, que é menos comum, mas pode. Então, e as pessoas realmente deixam de lado, né? E aí, tem um ABCDE aí, que eu achei bem interessante, a gente vai colocar para vocês agora, que é como identificar esse melanoma, é isso? Então, foi criada essa regrinha para ajudar as pessoas também a acompanhar as lesões, né, as pintas que tem em casa, para pensar, opa, isso não tá normal, né? Então, o que a gente orienta? O A é de assimetria. Então, por exemplo, tem uma pinta, se você divide ela no meio ou em 4 partes, as partes não são iguais entre si. Às vezes uma é mais redondinha, a outra tem outra cor diferente da outra metade, é meio, né, tem uma borda assim. São diferentes Todas as partes são diferentes. São diferentes. Isso. O B é isso que eu ia falar das bordas irregulares, que geralmente as pintas, elas costumam ser bem redondinhas, né? E nesse caso a gente fala que até parece um mapinha. Aquela outra foto, dava pra ver certinho. Dá pra ver certinho, que ela fica muito ondulado, assim, é diferente, né? Certo. Cor? O cor, porque assim, a cor, nossa, pode, principalmente no melanoma, pode ter preto, castanho claro, castanho escuro, vermelho, azul, cinza, várias cores na mesma lesão, né? Então, isso também é muito interessante e bem, assim, é uma coisa que a gente já alerta. Né? E o diâmetro, né? Isso. Que tem que ser maior que 6 milímetros? Não tem que ser, né? Até porque às vezes quando a gente diagnostica cedo, elas são menores. Só que se você vê que uma pinta tá aumentando de tamanho, daí principalmente acima de 6 milímetros, você já fica em alerta, né? Preste atenção. E a evolução, que é justamente isso. Às vezes tá ali uma pinta que não estava ali, de repente ela surgiu e vai evoluindo, vai crescendo, tem que prestar atenção. Exatamente. Você vê que ela está crescendo, você vê que ela está mudando de cor, às vezes de textura. Então, tudo isso, né, a gente pode acompanhar, mas também levar em consideração que o melanoma, a maior parte dos diagnósticos são feitos de pintas novas. Então, a gente acompanha as pintas que tem, mas a maior parte dos casos são pintas novas. Então, quando surge uma pinta nova também, a gente também tem que ficar, né, atento. Uma das coisas que eu gosto de falar e eu acho importantíssimo é que muitas vezes você não se percebe, você não se observa muitas vezes. E às vezes você tá olhando o seu marido de costas, tem alguma coisa acontecendo diferente. O marido olha para a esposa e tem alguma coisa acontecendo. Às vezes um amigo
tá percebendo, tá na piscina junto e de repente vê aquilo diferente, uma mancha preta que não era comum, ou talvez você olha para aquilo e fala assim, tem alguma coisa diferente, tem que avisar as pessoas. Com certeza. Então, e é justamente por isso que a gente gosta de orientar os pacientes a todo ano procurar o dermatologista. Até porque tem pessoas que, por exemplo, moram sozinhas, não tem, às vezes, ninguém que vai olhar as costas ou algum lugar. Então, são lugares que vão passando despercebidos mesmo, né? É verdade. E como as lesões podem evoluir muito rápido, né, crescer rápido, então, às vezes, um ano não tem e no outro ano já tem alguma lesão um pouco maior até. Sim. Né? Então, assim, muito importante essa questão. Importante essa questão porque quando você descobre com antecedência, quando você percebe tudo isso logo no início, como a doutora Viviane falou, se resolve muito rápido também. E aí você segue a vida de boa, não é? Não, com certeza. Se tem um principal recado, seria assim, diagnóstico precoce. Procure, né, o dermatologista com regularidade para fazer o diagnóstico precoce, que é muito mais tranquilo de tratar, né? É isso mesmo. Doutora Viviane, eu queria agradecer a participação hoje aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Foi um Volte prazer. mais vezes. Adorei você batendo papo aqui com a gente e ensinando também todo mundo que está em casa, tá certo? Até a próxima. Até.